Então, vamos começar com uma pergunta fundamental. De onde é que vem essa exigência de uma revelação? Para a gente entender a fundo essa questão, precisamos ir para a experiência mais básica que uma pessoa pode ter, o ponto de partida de tudo, o impacto com a realidade. E olha, essa poesia do Giacomo Leopardi, ela é perfeita para isso. Ela captura de um jeito admirável a experiência que desperta o senso religioso. Exatamente isso, o nosso eu batendo de frente com a realidade. E é nesse choque, sabe, nesse momento, que as perguntas mais profundas, aquelas sobre o sentido de tudo, simplesmente brotam. É inevitável. Essa pergunta do poeta nos joga direto no centro do enigma do nosso próprio destino. E quando a gente encara isso com seriedade de verdade, o que acontece? Vem uma vertigem, a percepção de uma desproporção dramática. De um lado, o nosso desejo por um sentido infinito, e do outro, a nossa capacidade finita de encontrá-lo. Mas veja bem, essa sensação de potência, essa vertigem, não é fraqueza não, muito pelo contrário. É um sinal de seriedade. Quanto mais alguém leva a vida a sério, mais esse enigma do destino se impõe com força, quase como uma tempestade de incertezas. Ou uma solidão profunda. É, no fundo, a consciência da nossa própria condição. E a nossa razão, quando usada até o fim, até o seu limite, ela chega a intuir que existe algo a mais, um desconhecido de onde tudo depende. É como um X na equação da vida, que a gente não consegue agarrar, não consegue medir, e a esse X inalcançável a gente dá um nome de mistério. E atenção, isso não é nada irracional. É o ponto mais alto da razão, a percepção de que existe algo muito maior do que nós. Certo. E aí? Qual a resposta para essa vertigem toda? Ficar em silêncio? Se resignar? Não. A atitude mais leal, mais fiel à natureza da nossa própria razão é formular uma hipótese. Uma hipótese ousada, sim, mas profundamente razoável. Pensa comigo. Se a nossa razão mostra essa nossa desproporção, esse nosso limite, então a única ajuda que realmente faria sentido só pode vir daquele que não tem esse limite. A ideia de que o próprio mistério possa, de alguma forma, entrar na nossa jornada, se envolver com o nosso esforço para iluminar o caminho, isso não é uma doutrina pronta. É uma possibilidade. Uma possibilidade que se encaixa perfeitamente com a estrutura aberta da nossa razão. E isso nos coloca diante de duas posturas bem diferentes. De um lado, a gente pode usar a razão como uma medida, sabe? Como um quarto fechado, onde tentamos encaixar o mistério nos nossos limites. Mas existe outro jeito. Usar a razão como uma janela bem aberta, escancarada. Uma razão fiel à sua natureza, que é essa abertura para o real, sem excluir nada, aberta à possibilidade de que o mistério tome a iniciativa. Então, o ponto central é exatamente esse. A verdadeira racionalidade não é sobre fechar portas, é sobre mantê-las abertas. Porque, pense bem, afirmar que o mistério não pode se revelar, isso sim seria o ato mais irracional de todos. Seria tentar impor à nossa medida algo que, por definição, está além dela. E o interessante é que essa hipótese tão razoável, não é só uma ideia filosófica abstrata, não. Ela é um clamor bem concreto que a gente ouve ecoar por toda a história, em todas as culturas. A história religiosa da humanidade, no fundo, é o grande documento dessa espera. A gente percebe um padrão que se repete. Primeiro, a convicção de que o sagrado se manifesta, de que ele quer se comunicar. Segundo, a percepção de que nós precisamos de ajuda, de mediadores, para essa conexão acontecer. E terceiro, a certeza que os grandes fundadores de religiões têm, a certeza de que eles trazem uma mensagem que não é deles, mas que vem de Deus. É uma expectativa que atravessa o mundo todo. É como resume bem o historiador das religiões, Julian Hayes. A percepção universal é de que a iniciativa vem sempre do divino. O ser humano não inventa o sagrado, ele o reconhece. E por que ele o reconhece? Porque o sagrado se manifesta. Ok, mas dentro dessa história toda, dessa busca universal, acontece uma virada. Um povo introduz uma mudança decisiva. É um ponto de inflexão na maneira como a relação com o mistério é vivida. E essa novidade é a fé de Israel. E aqui está a grande diferença, a mudança radical. A religião para de ser, antes de tudo, um esforço do homem para cima, em direção a Deus, e passa a ser o reconhecimento de uma iniciativa de Deus para baixo, em direção ao homem.
Deus deixa de ser só uma ideia, uma força distante, e passa a ser alguém que entra no tempo, que age em eventos concretos. E isso, claro, muda tudo. A fé vira uma relação com um acontecimento. O critério não é mais um pensamento bonito, um mito, mas um fato histórico. A própria história se torna um lugar, o terreno onde esse encontro com Deus acontece, onde o mistério se revela. Todo esse percurso que a gente fez até aqui nos leva agora ao ponto culminante, a um fato que surge com uma pretensão que é única e chocante, algo completamente diferente de todo o fenômeno religioso que já vimos. E antes de mais nada, é fundamental deixar uma coisa clara: a dignidade de toda busca religiosa. Nesse sentido, sim, todas as religiões são verdadeiras por quê? Porque todas elas expressam esse esforço nobre e, mais, inevitável do ser humano de se relacionar com seu destino. É algo que nasce das exigências do coração. Só que, no meio desse cenário todo, surge um fato que se apresenta de uma forma diferente. Não como mais uma tentativa humana. O cristianismo não chega dizendo eu sou o ponto mais alto da busca do homem. Não. Ele chega com uma pretensão que é literalmente inimaginável. A de que o próprio mistério, o objeto de toda essa busca, se tornou um homem. Um homem de carne e osso, na história. E uma pretensão como essa coloca a nossa razão diante de uma escolha. Uma escolha inevitável, sem meio termo. Porque diante de um homem que diz eu sou Deus, a alternativa é radical. E não dá para ignorar. Ou a gente está diante de uma loucura completa, ou a gente está diante da verdade. É claro que essa pretensão de ser o único caminho pode causar uma certa repulsa, um incômodo, e isso é totalmente compreensível. Mas a questão que permanece no final é outra. Diante de uma alegação tão única, tão sem precedentes na história inteira, seria justo, seria razoável simplesmente virar as costas, descartar tudo, sem nem ao menos investigar seriamente as razões por trás dela? É essa pergunta que nos abre para o próximo passo.